Assembleia Legislativa cedia debate sobre a crise no abastecimento de água em São Paulo. Comissões de infraestrutura, direitos humanos, finanças e saúde têm reunião marcada para hoje. Deputados da CPI que investiga áreas contaminadas no estado também se reúnem hoje aqui na Assembleia. A Associação dos Professores Aposentados recebe homenagem pelos 20 anos de existência. O Jornal da Assembleia está no ar. Olá, muito boa tarde. Olá, boa tarde. O debate aqui no Parlamento Paulista discute a crise de água em São Paulo. E a repórter Viviane Cesarino acompanha a reunião e tem, Viviane, as informações ao vivo. Viviane, boa tarde. Quem participa desse encontro? Oi, Sérgio, boa tarde para você, boa tarde a todos. Participam o presidente da ANA, que é a Agência Nacional de Águas, Vicente Andreu, também o presidente da CPI, que investiga os contratos da Sabesp lá na Câmara Municipal aqui de São Paulo, o vereador Laércio Benco e vários deputados estaduais do PT, porque foi a bancada do Partido dos Trabalhadores, oposição aqui na Assembleia, quem propôs esse debate. Quem coordena agora as conversas, as discussões é o deputado Adriano Diogo. Também participaram o líder do PT aqui na Assembleia, o deputado João Paulo Rilo, e também o deputado Marcos Martins, que foi quem tentou recolher a formação de uma CPI também aqui na Assembleia. O presidente da Agência Nacional de Águas, que é um órgão do governo federal, disse que as conversas com a Sabesp, claro, começaram muito tempo atrás, bem antes dessa crise se instalar, por volta de março, abril desse ano, bem no comecinho do ano mesmo, eles já conversavam sobre duas alternativas para se resolver essa crise. E ele disse que só existiam mesmo duas alternativas, ou a chuva ou a utilização do primeiro volume morto. Agora, esse primeiro volume morto já foi utilizado e se fala sobre a utilização do segundo. Sobre a utilização do segundo volume morto, ele deixou bem claro que a ANA, a Agência Nacional de Águas, não autorizou essa utilização, e sim concordou porque agora, segundo ele, nas palavras dele, não existem outras alternativas a curto prazo para São Paulo. Lembrando que todas essas conversas aqui podem ser acompanhadas ao vivo pelo site da Assembleia, que é o www.al.sp.gov.br. Sérgio, Silvia. Obrigada. Daqui a pouco, então, a repórter Viviane Cesarino traz mais informações ao vivo sobre a reunião que debate a crise no abastecimento de água aqui em São Paulo. E o repórter Mauro Frisma está nesse momento no plenário Juscelino Kubitschek e tem as informações ao vivo sobre as atividades parlamentares, Mauro, desta terça-feira. Boa tarde para você, Mauro. Olá, Sérgio Everton. Olá, Silvia Garcia. Boa tarde a vocês. A sessão ordinária da Assembleia Legislativa começa logo mais a partir das 2h30 da tarde. As duas primeiras horas da sessão, sempre reservadas aos pronunciamentos dos parlamentares sobre temas livres na tribuna, sobre os assuntos de interesse de cada mandato. Hoje, às 3h, tem a reunião dos líderes das bancadas partidárias. A tendência é de que os parlamentares definam por lá, pela continuidade da apreciação do que vem sendo chamado aqui no plenário de projeto dos empréstimos. O Executivo pede autorização dos deputados para que o governo do Estado possa contrair empréstimos junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e também bancos particulares para investimentos na linha 5 do metrô aqui na capital e também projetos de mobilidade no valor de até 3.162 bilhões de reais. Nós vamos acompanhar todos esses trabalhos por aqui. Sérgio, Silvia. Obrigada, Mauro. E o repórter Jeremias Gomes tem ao vivo as informações sobre a reunião dos deputados da Comissão de Infraestrutura, que acontece hoje aqui na Assembleia. Muito boa tarde, Jeremias. Boa tarde, Silvia. Exatamente. Esta comissão, que é presidida pelo deputado Alencar Santana, do PT, vai se reunir, está prevista para se reunir a partir das 2 da tarde para ouvir o senhor Luiz Souza de Assis, que foi indicado pelo governo do estado para presidir a Arcesp, que é a agência reguladora de saneamento básico e de energia. Esta é uma oitiva fundamentada na Constituição do estado de São Paulo. Ele será sabatinado pelos deputados
para, então, esta indicação do governo ser aceita. Bom, o objetivo desta agência reguladora é regular, controlar e fiscalizar os serviços de gás canalizado e saneamento básico na competência do Estado, ou seja, aquilo que não for competência do município, e também por delegação da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Arcesp, fiscaliza as distribuidoras de energia paulistas. Voltamos com vocês. Sérgio, Silvia. Jeremias, bom, a repórter Ana Kaline também, ao vivo, tem os detalhes agora da reunião da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, marcada para hoje à tarde aqui na Assembleia. Ana, boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Exatamente isso. A Comissão de Finanças se reúne hoje às 2h30 da tarde no plenário Dom Pedro I para apreciar uma pauta com 42 itens, entre eles 32 projetos de lei que tratam de várias questões, como a criação de uma rede oncológica, auxílio creche para servidores públicos, também a meia passagem para estudantes de cursinhos pré-universitários, o direito ao parto humanizado e também a instalação de vários poupa-tempos pelo estado de São Paulo, entre eles nas cidades de Adamantina, Santa Cruz do Rio Pardo e também Paraguaçu Paulista. Esta comissão é presidida pelo deputado Mauro Bragato, do PSDB, e você pode acompanhar ao vivo pela nossa TV web no www.al.sp.gov.br. Sérgio, Silvia. Obrigada, Ana. A Assembleia Legislativa comemorou ontem o Dia Mundial da Alimentação. A iniciativa foi da Frente Parlamentar pela Segurança Alimentar e Nutricional. A frente, coordenada pelo deputado Francisco Campos Tito, do PT, reuniu especialistas da gestão pública para discutir os desafios e os avanços da segurança alimentar e nutricional no estado de São Paulo e no Brasil. Michele Lessa, diretora do Departamento de Estruturação e Integração de Sistemas Públicos Agroalimentares da Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, explicou os avanços que o setor conquistou na última década. O Brasil conquistou algo muito importante, que foi colocar o direito à alimentação na Constituição. Por incrível que pareça, a alimentação não era um direito social. E aí, em 2010, a emenda constitucional 64 foi aprovada e conseguiu colocar no artigo 6º da Constituição. No estado de São Paulo, compete ao CONSEA, Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, propor diretrizes para a política e o Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. Marco Pila, diretor executivo do Instituto de Terras, explica como funciona um destes programas, o PPAS. Vem na linha da segurança alimentar, dando possibilidades, do agricultor também de se plantar mais para o consumo humano, mas também dele vender aquele produto que ele está plantando para garantia certa, e de que ele possa receber um valor justo, valor de mercado, e com isso ele entregar um produto fresquinho que é produzido ali naquela região e comercializado de forma direta, sem a figura do atravessador. O Brasil possui cerca de 1.500 conselhos de segurança alimentar e nutricional, que são fundamentais para as propostas de melhorias de políticas públicas nas áreas de alimentação escolar, agricultura familiar, além de colaborar para o incremento das ações de saúde, nutrição e reforma agrária. Na Assembleia Legislativa, o deputado Francisco Tito, do PT, coordena 2 frentes parlamentares que tratam do tema, da segurança alimentar e nutricional e pela reforma agrária e agricultura familiar. Não há alimentação se também não há partilha da terra, que as pessoas possam efetivamente também na terra produzir uma comida saudável a partir das pequenas propriedades, a partir dos assentamentos, não só aqui no nosso estado, mas no nosso país. Vamos saber então como fica o trânsito nesta terça-feira aqui em São Paulo. Nós vemos agora imagens ao vivo da marginal do Rio Pinheiros, no primeiro plano, sentido para quem vai para a rodovia Castelo Branco, e no segundo plano, sentido Interlagos. Nos 2 sentidos, o trânsito flui normalmente. Terça-feira de tempo encoberto em São Paulo. A máxima prevista para hoje é de 24 graus. Veja como fica o tempo hoje em outras cidades paulistas. Em Campinas, o céu fica encoberto e a temperatura máxima é de 23 graus. Em São José dos Campos, os termômetros marcam 27 graus. Em Sorocaba, a previsão é de tempo nublado. A máxima chega a 20. E em Ribeirão Preto, tempo bom e bastante calor. Máxima de 30 graus.
E hoje tem reunião da CPI que investiga as áreas contaminadas no estado de São Paulo. E os deputados da Comissão de Saúde têm reunião marcada para hoje aqui na Assembleia. A gente volta depois do intervalo. Até já. Voltamos a falar ao vivo agora com a repórter Viviane Cesarino, que acompanhou a reunião aqui na Assembleia e debateu, né, a crise do abastecimento, não é isso, Viviane, de água em São Paulo. Você. É isso, Sérgio. Esse debate começou por volta das 10 horas da manhã e já falaram várias pessoas sobre essa crise, principalmente sobre a relação da ANA, a Agência Nacional de Águas, que é um órgão do governo federal, e o presidente da ANA está aqui presente, que é o Vicente Andreu, e a relação, né, da ANA com a Sabesp, que é um órgão estadual que gerencia o abastecimento de água aqui em São Paulo. Nesse momento, as pessoas presentes estão fazendo as considerações finais, cada um concluindo o que pensa sobre essa crise que atinge São Paulo. Nesse momento, a deputada estadual, Leci Brandão, é quem está falando, conversando com as pessoas aqui presentes e também falando o que ela pensa sobre essa crise da água. Um pouquinho antes, várias pessoas que estavam participando aqui, assistindo o debate, também puderam se expressar, tiveram alguns minutinhos cada uma para poder falar. E é isso, esse debate começou por volta das 10 horas, discutiu a crise de água aqui em São Paulo e a principal fala, a mais esperada, foi um evento promovido, uma discussão promovida pelo PT, o partido de oposição aqui na casa, e a fala mais esperada justamente do presidente da ANA, a Agência Nacional de Águas, e como eu disse anteriormente, explicou essa relação da Sabesp com a ANA. Disse que no começo do ano, quando os reservatórios estavam por volta de 10% da capacidade do sistema Cantareira, já não existiam soluções a curto prazo, soluções eram chuva ou utilização do primeiro volume morto, e agora se discute a utilização do segundo volume morto. É isso, a gente volta com vocês aí no estúdio. Sérgio, Silvia. Ok, Viviane. E o repórter Mauro Friesman tem agora as informações sobre a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais. Mauro, você. Olha, Sérgio Everton, os 11 deputados integrantes da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana vão apreciar numa reunião daqui a pouco 14 itens e, entre esses itens, pareceres a projetos de lei de autoria dos deputados e também requerimentos. Os parlamentares vão ainda tratar da organização da 18ª edição do Prêmio Santo Dias da Silva de Direitos Humanos. Este prêmio reconhece e valoriza o trabalho de pessoas e entidades que lutam pela defesa dos direitos humanos. É uma homenagem ao operário Santo Dias da Silva, que foi morto durante a ditadura militar em 1979, baleado por um PM, quando convocava operários para uma greve. Ainda não há data definida para a entrega deste prêmio, mas acontece sempre no mês de dezembro, por volta do dia 10, que é quando se comemora o Dia dos Direitos Humanos. Essa reunião hoje vai acontecer no auditório Teotônio Vilela, a partir das 2 horas da tarde. O presidente da comissão é o deputado Adriano Diogo, do PT. Sérgio, Silvia. Obrigada, Mauro. Também ao vivo a gente volta a falar com a repórter Ana Caline, que tem todas as informações sobre a reunião dos deputados que fazem parte da Comissão de Saúde aqui da Assembleia Legislativa. Ana, com você. Silvia, a Comissão de Saúde, presidida pela deputada Thelma de Souza, do PT, se reúne hoje às 2 da tarde no plenário José Bonifácio para apreciar uma pauta com 22 itens, entre eles alguns projetos de lei de autoria de deputados, como um que propõe a criação do programa de cadeira de rodas motorizada e também outro que cria a rede de cuidados paliativos no estado de São Paulo. Os deputados devem apreciar também um requerimento de autoria da presidente da comissão, a deputada Thelma de Souza, do PT, que quer debater a questão da desvinculação do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo. Muita gente tem conhecimento de que as 3 universidades públicas, tanto a USP, a Unesp quanto a Unicamp, vivem uma crise financeira. Para se ter uma ideia, mais de 100% das verbas, ou seja, dos recursos da Universidade de São Paulo, são gastos com a folha de pagamento dos funcionários. Além disso,
por causa dessa crise financeira, o reitor da USP propôs algumas alternativas, entre elas exatamente essa: desvincular o hospital universitário da universidade e garantir a autonomia desse hospital, ou seja, ele funcionando com a Secretaria de Estado da Saúde, ou seja, passar da USP para a Secretaria de Estado da Saúde, o que diminuiria os gastos da universidade. Essa proposta não foi muito bem recebida, não. Por isso, a deputada quer ouvir tanto o Marco Antônio Zago, que é o reitor da USP, quanto o secretário da Saúde, Davi Wippe, sobre esse assunto. Essa reunião pode ser acompanhada, como eu disse, a partir das 2 da tarde no plenário José Bonifácio, ou então pela nossa TV web no www.al.sp.gov.br. Sérgio Silvia. Obrigado, Ana. E a Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga as áreas contaminadas aqui no estado tem reunião marcada para hoje. Quem tem esses detalhes é o repórter Jeremias Gomes. Jeremias, você. Sim, Sérgio. Esta CPI, presidida pela deputada Vanessa Damo, do PMDB, investiga áreas contaminadas em todo o estado de São Paulo, mas tem foco em algumas áreas principais que são o condomínio Barão de Mauá, no município de Mauá, o Shopping Center Norte e o conjunto habitacional Singapura, este na Zona Norte, que aliás é bem próximo ali deste shopping center que fica na Marginal Tietê. Mas na verdade o principal foco desta investigação mesmo é no condomínio Mauá. Ele foi construído em cima de um lixão pertencente à empresa, a holding Fiat Magnete Marelli. Ali residem 7.000 pessoas em 54 prédios. A deputada Vanessa Damo já presidiu uma frente parlamentar aqui na Assembleia Legislativa e na época conseguiu um laudo, né, da CETESB que indicava que 11 destes 54 prédios precisam ser desocupados. Mas os moradores daquela área já aguardam desde no ano 2000 por uma indenização e um dos objetivos desta CPI é justamente também colaborar para acelerar este processo. A reunião é no plenário Dom Pedro a partir das 3h30 da tarde. Sérgio, Silvia. Ok, Jeremias. E depois de 2 mandatos seguidos no Parlamento Paulista, a deputada Ana Perugini vai ocupar uma cadeira no Congresso Nacional. A deputada quer levar a voz do estado de São Paulo até Brasília. A advogada servidora licenciada do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ana Perugini, tem sua formação política nos movimentos sociais, na igreja e, em especial, na agricultura familiar. Começou na política como vereadora na cidade de Hortolândia, região de Campinas. Em 2006, foi eleita deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores, depois reeleita em 2010. Durante os 2 mandatos, foi defensora da ampliação das políticas públicas para as mulheres e atuante nas áreas de saúde, saneamento e segurança pública. Outras ações de maior relevância no mandato são a defesa da compensação às cidades onde existam presídios, a implantação da vacina de prevenção ao câncer do colo do útero na rede pública e iniciativas de defesa dos direitos da criança. Atualmente, integra as comissões permanentes de assuntos metropolitanos e municipais e de ciência, tecnologia e informação. Nas últimas eleições, em 5 de outubro, foi eleita deputada federal por São Paulo com 121.681 votos. A deputada Ana Perugini fala de projetos e planos para o mandato em Brasília. Continuar presente aqui no estado de São Paulo, nos municípios. Continuar presente na vida da população aqui em São Paulo, onde a maior reclamação é a ausência do parlamento, a ausência dos deputados eleitos, a ausência dos políticos eleitos. Há uma necessidade muito grande dessa aproximação. Há um hiato entre aqueles que são eleitos e a população. E nós tivemos um mandato bastante presente nas cidades. Então o maior desafio vai ser esse, continua sendo esse. Trânsito em São Paulo. Nós vemos agora imagens ao vivo da marginal do Rio Tietê. Neste primeiro plano da imagem é quem segue no sentido Castelo Branco e no de cima para quem segue no sentido Ayrton Senna. Nos 2 sentidos, o trânsito é intenso, mas sem problemas. Confira agora como fica o tempo à tarde em mais cidades do interior e no litoral do estado.
Em Santos, com tempo encoberto e a temperatura máxima chegando aos 26 graus. Em São José do Rio Preto, dia nublado, a máxima prevista é de 30 graus. Em Mogi das Cruzes, os termômetros marcam 25 graus. E em Piracicaba, tempo encoberto também, os termômetros marcam 26 graus. A seguir, mais informações sobre o encontro que debateu a crise do abastecimento de água em São Paulo. A gente volta depois do intervalo. Até já. A Associação dos Professores Aposentados do Magistério Público do Estado de São Paulo comemorou 20 anos de existência em sessão solene aqui no Parlamento Paulista. Estes professores passaram 30, 40 anos na sala de aula e depois da aposentadoria, nada de descanso não. Em todo o estado de São Paulo, eles ainda têm uma senhora responsabilidade, a valorização da categoria. Com o decorrer do tempo, a profissão de professor no Brasil ficou muito desprestigiada. E o ensino, a aprendizagem também caiu bastante. E as decepções foram caindo como chuva sobre a sociedade. Os 20 anos da associação criada por eles foram comemorados nesta sessão solene. São mais de 23 mil associados que juntos pedem as mesmas gratificações concedidas aos professores da ativa. De acordo com a presidente da APAMPESP, tudo começou em 88, quando o então governador Orestes Quércia instituiu um abono que não valia para os aposentados. Não conseguimos recuperar o que nos foi tirado pela Lei 836, de 97. Foi um novo estatuto do magistério, um novo plano de carreira e fez um novo cálculo daquilo que se tinha. E nesse cálculo o aposentado perdeu muita coisa. E como aposentado ele não teve mais oportunidade de recuperar o que ele perdeu. O deputado federal Arnaldo Faria de Sá, do PTB, participou da sessão solene, que foi presidida pelo deputado estadual da Visaia, do PPS. A APAMPESP, sem dúvida nenhuma, merece nosso respeito pelos 20 anos de luta permanente. Outras entidades mais fortes do Estado, infelizmente, não lutam pelos aposentados do magistério. A APAMPESP sozinha tem ganho essa luta. É muito bom que os professores, que hoje estão aposentados, mas que cumpriram a sua jornada, a sua carreira, continuem ativos, lutando. Acho que o Estado, dentro do processo democrático que o Brasil vive, a gente avança com isso, com a manifestação das pessoas, com a defesa dos seus interesses, e desse debate é que vai se produzindo uma sociedade melhor. Um professor hoje que se aposenta, ele perde quase 50% do seu salário. Então é desastroso isso para a sobrevivência de um professor, de uma professora, de um servidor da educação. Por isso que a APAMPESP luta, denuncia e participa de todas as lutas aqui no estado de São Paulo e no Congresso Nacional também em defesa dos direitos e da dignidade dos professores aposentados. Por hoje é só, o Jornal Assembleia termina aqui. Parabéns à cidade de Nazaré Paulista, que faz aniversário hoje. E não percam, a partir das 2h30 da tarde, sessão plenária, transmitida ao vivo aqui pela TV Assembleia. Você pode rever as reportagens da edição de hoje do Jornal da Assembleia pela internet. É só acessar o site www.al.sp.gov.br e clicar em redes sociais. Uma boa tarde e até amanhã. Boa tarde, até amanhã.